Uma produção. Broá. Lição número 11. Riesling. Hoje, no sumo de uva, depois de andarmos este tempo todo a explorar os vinhos que se fazem em Portugal e as castas típicas portuguesas e das regiões portuguesas, decidimos mudar um bocadinho de localização e tentar fazer uma coisa um bocadinho diferente, usando uma casta que não é minimamente típica hum, do vinho português, ou não é uma casta muito conhecida sequer em Portugal, mas que noutras partes do mundo tem tido uma grande, grande expressão e é original de outra parte do mundo também, nomeadamente da Alemanha, mas que em Portugal já começa a haver alguns produtores um bocadinho malucos da cabeça às vezes, que decidem usar esta casta e ver o que é que o solo português também lhe pode dar. Falamos de uma casta que é muito, muito conhecida entre os geeks do vinho, mas que ainda não tem propriamente uma grande fama um, no mundo das pessoas ditas normais, por assim dizer, que é a casta Riesling. O Riesling ou a casta Riesling é uma casta branca, é uma casta de vinho branco, e embora exista uma variedade extremamente rara de Riesling tinto, mas é uma casta branca originária da região das margens do Rio Reno. O Riesling também é particularmente conhecido nas margens do Mosel, especificamente na Alemanha, o rio que também dá nome à grande região de produção de vinhos de Riesling naquele país. E o Riesling é uma casta extremamente antiga, cuja primeira menção surge no século XV, mas que faz parte do histórico e do cânon dos grandes vinhos brancos do nosso mundo, especialmente no Velho Mundo. O que acontece com o Riesling é que por volta do século XIX e do século XX começa a ser ligeiramente, começa-se a expandir para outras regiões que também beiram a Alemanha. Por exemplo, a produção de Riesling também é muito comum na Alsácia, quer na parte francesa, quer na parte alemã, um, por exemplo, e na Áustria, mas também se começa a expandir para outras zonas do Velho Mundo, mas também para o Novo Mundo. E hoje em dia, os Rieslings produzidos na Austrália e produzidos na Califórnia também têm grande, grande qualidade. Explicar o sabor do Riesling é uma coisa um bocadinho difícil, porque o Riesling, pela sua própria natureza, enquanto casta que bebe muito do solo em que é plantada, é uma casta que exprime particularmente bem o terroir da área onde é plantado. Ou seja, isto para dizer que um Riesling produzido na Alemanha, um Riesling produzido nas margens do Mosel, não terá de todo o mesmo perfil do que um Riesling produzido na Califórnia ou, spoiler alert, um Riesling produzido aqui mesmo em Portugal, como um dos vinhos que vamos provar hoje. E portanto, efetivamente o Riesling é um daqueles vinhos uma daquelas castas que, tendo algumas notas básicas, depois encontra diferentes expressões com base na área de cultivo e na área de produção. Na vinha, o Riesling, ou a Riesling, a casta Riesling, é particularmente difícil de trabalhar. É muito resistente ao frio e, portanto, uma das técnicas de produção de Riesling na Alemanha, ou dos Rieslings particularmente bons, por assim dizer, e que são muito usados para vinhos de sobremesa, e porque também já lá iremos, é que, pelo facto de ser uma planta muito resistente ao frio, aquilo que se fará em algumas partes é deixar congelar a vinha e fazer a apanha da uva quando a vinha está congelada e quando a planta está congelada. Mas, no entanto, o Riesling é naturalmente muito suscetível a doenças e a doenças que fazem mal às uvas e que fazem
produtores perder colheitas inteiras. Ou seja, embora seja resistente ao frio, é uma vinha muito suscetível a granizo, por exemplo, e a dano por granizo. Um, Costuma ser plantada em regiões com alguma altitude, o que lhe dá alguma mineralidade, mas em termos de sabor, as grandes notas que podemos aplicar, que podemos verificar nos Rieslings, são notas de fruta fresca, e quando falamos de fruta fresca, falamos especialmente do sabor fresco e inconfundível de uma maçã, de uma casca de maçã, e de algumas notas cítricas, ou então, noutra variedade completamente diferente de vinho, falamos de notas extremamente florais e extremamente tropicais, em vinhos menos secos, mais próximas de um pêssego, por exemplo, de uma banana ou de outros frutos tropicais. Na boca, o Riesling é um vinho que combina muito bem duas coisas muito interessantes, que é, não só é um vinho ácido, um vinho muito mais ácido daquilo a que estamos habituados nos vinhos brancos normais de mesa, exceto talvez na acidez muito própria do vinho verde. É um vinho com esse tipo de acidez, por assim dizer, uma acidez que se manifesta muito bem na boca, mas ao mesmo tempo é um vinho hum, naturalmente com um teor de açúcar muito alto. E por ter um teor de açúcar muito alto, normalmente o que os produtores fazem é fazem a apanha ou a colheita quando a uva está a temperaturas baixas, e durante o processo de maturação do vinho, normalmente o que se faz é que o vinho é conservado a uma temperatura muito próxima do ponto de congelação. Ou seja, uma maturação a frio para permitir que o açúcar e o doce continuem no vinho, o que resulta num vinho que é ao mesmo tempo doce, mas também bastante acídico. Uma combinação muito interessante que às vezes até é capaz de afastar um pouco pessoas que nem apreciam muito vinhos. Este é um vinho que não é para toda a gente, por assim dizer. Esta característica também faz com que o Riesling seja um vinho muito versátil. Como eu disse, às vezes é usado para fazer vinhos de sobremesa. E se for usado para fazer vinhos de sobremesa, por exemplo, na Alemanha, aquilo que se fará é a apanha das uvas ainda congeladas, o que permite conservar o açúcar da fruta quando se faz o vinho, quase como esta técnica que eu acabei de descrever, de produção do vinho ou de maturação do vinho muito próxima do ponto de congelação. Ou seja, também é usado para vinhos de sobremesa. Por outro lado, também é possível usá-lo para produzir vinhos mais secos e que são muito versáteis no palato e que podem perfeitamente ser misturados por causa das suas notas tropicais e das suas notas extremamente frutadas e florais. São vinhos que podem ser muito bem combinados com comida oriental, por exemplo, com sushi, e que, um pouco como o vinho verde, aliás, um, e ainda são vinhos perfeitos para vinhos de aperitivo, exatamente por causa desta questão do doce e do salgado, ou do doce e do acídico, aliás, e o acídico parece que chama o salgado, por assim dizer, que convidam a pessoa a um aperitivo e que abrem o apetite. Nem só de vinho é feito o homem. De vez em quando também temos de fazer outras coisas para descontrair. E é por isso que esta temporada do Sumo de Uva é patrocinada pelo Rising Lords, um novo jogo que se passa na Idade Média, turn-based, mas que também mistura elementos de estratégia, em que podemos aumentar e evoluir o nosso reino e preparar os nossos exércitos para entrar em batalhas gloriosas com até mais 4 jogadores num modo multiplayer fantástico. Muito obrigado ao Rising Lords por continuar a permitir que nós vos falemos de vinhos interessantes que vocês podem beber enquanto entram em batalhas míticas contra os vossos arqui-inimigos noutros reinos. O Rising Lords, claro, sai na Steam no dia 24 de Abril em Early Access. Procurei. Os vinhos, aliás, que hoje trazemos ao sumo de uva, e que são dois exemplos muito diferentes de Riesling, foram escolhidos exatamente para vos dar uma espécie de percepção da variedade que existe à volta dos vinhos produzidos com esta casta. Por um lado, temos um vinho alemão extremamente clássico, uma forma de Riesling extremamente clássica, e que pode ser encontrada com bastante facilidade. Por outro lado, temos um projeto de paixão de um produtor português
que decide fazer Riesling no Douro, e que é uma expressão completamente diferente da casta. Começando então talvez pelo vinho alemão, este vinho é um Riesling Dry 2017, produzido pelo Dr. Lusen. E a Dr. Lusen é uma das produtoras, ou é um produtor muito, muito conhecido a nível mundial de Rieslings e muitas vezes considerado como um dos melhores produtores de Riesling em todo o mundo. E este vinho que aqui temos, nomeadamente, é um vinho produzido no rótulo. Isto está descrito como Blue Slate, o que se traduz literalmente para ardósia azul. Porquê? Porque o Riesling, na região do Mosel, na Alemanha, é muitas vezes plantado em solos de ardósia, que é uma característica muito interessante, é uma coisa que não encontramos muito na produção de vinhos noutros sítios do mundo, e nomeadamente em Portugal, mas que concede um caráter extremamente mineral e extremamente acídico aos vinhos que daí saem. Este Riesling, particularmente, que é de 2017, é um Riesling seco, ou seja, tem esta característica de ser muito indicado para se juntar com comida, mas ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, poderia ser um vinho servido sozinho em termos de aperitivo. Foi colhida à mão, aliás, as uvas foram colhidas à mão, um, deste solo de ardósia azul, e para mim este é um dos grandes exemplos de um vinho bastante acessível. Aliás, se não me engano, foram 11 euros esta garrafa, e que representa uma boa expressão daquilo que é um Riesling dito clássico. Olhando para ele, o vinho é quase transparente, ou seja, o Riesling é um vinho que tem um teor alcoólico relativamente baixo, até para um vinho branco. Portanto, este, por exemplo, este Dr. Lusen tem 12% de álcool, não é nada de especial, e isso também se nota logo quando olhamos para ele. É um vinho extremamente líquido, e muito, muito pálido, uns tons de champanhe, por assim dizer, quase que parece gasificado. Um, e, mas também tem uma atração natural no copo, por assim dizer. É um vinho muito bonito. No nariz, mostra imediatamente o facto de que é um vinho produzido a uma baixa temperatura. E por ser um vinho produzido a uma baixa temperatura, tem imediatamente essas notas muito próprias da maçã e do pêssego de que falávamos. Nota-se imediatamente alguma secura, nota-se alguma mineralidade, mas notam-se particularmente estas duas notas muito típicas dos Rieslings mais secos, que é a casca de maçã, logo ao de cima, e o pêssego. Na boca é leve, não é um vinho, novamente o teor alcoólico não é elevado, um, não se nota um particular peso do vinho, é pouco tânico também, mas é um vinho bastante acídico, mas que ao mesmo tempo tem esse pormenor de doçura, que é uma combinação interessante e um contraste interessante, que é um bocadinho difícil até de explicar em palavras o efeito que isto tem. Mas o efeito que isto tem na boca, de algum modo, parece que este vinho tem algum gás, ou seja, parece que deixa uma sensação de secura na boca, exatamente por ser um vinho seco, que é este doce a contrastar com este ácido. Muita mineralidade, esta acidez muito salgada, por assim dizer, como eu já descrevi noutros episódios. Sem madeira, ou seja, isto também é uma coisa que eu me esqueci de referir há pouco. Os Rieslings são muito raramente um Riesling maturará em madeira. São notas que não fazem grande sentido neste tipo de vinhos. Com um final, ainda assim, um final longo, com esta casca de maçã, com estas notas um bocadinho mais tropicais do pêssego. Enfim, um vinho muito elegante, um vinho que não é pesado, não é minimamente pesado, muito, muito frutado, e muito também seco, também um vinho seco, muito mineral, que se juntaria muito bem, lá está, com uma comida oriental, ou com até com alguns pratos de vegetais, por exemplo. Este vinho seria muito interessante. O nosso outro vinho, em bom português, não tem nada a ver. É um Riesling português
português, feito pela Newport e feito pelo Dirk Newport, que é um dos grandes produtores de vinho do Porto do país, mas que também tem dado muito auxílio no desenvolvimento dos vinhos de mesa na região do Douro e também na região da Bairrada. Desde 2013 o Dirk e a Newport têm produzido vinhos Riesling no Douro, muito inspirados, lá está, por este Dr. Lusen que acabámos de provar e por estes produtores da região do Mosel. O vinho que temos aqui à nossa frente é o Newport Dócil Au Au 2018. Nunca pensei que algum dia imitaria um cão a dizer o nome de um vinho, portanto, muito obrigado, Newport. Que é um vinho descrito, aliás, como sendo um vinho fiel e com uma identidade muito divertida, tal como um cão. Este Riesling 2018, novamente produzido na região do Douro, também terá, imagino eu, algumas notas e alguma prova desta tal região onde foi produzido, ou seja, da região do Douro, como nós já vimos, costuma resultar em vinhos, pelo menos na uva tinta, costuma resultar em vinhos tânicos que não são muito ácidos e que têm uma complexidade muito interessante de sabores. Também é interessante para mim pensar como é que o Riesling funciona aqui, portanto, vamos ver. Olhando para ele, continuamos a ver este Riesling, ou seja, um vinho relativamente pálido, um vinho que não é muito forte. Aliás, este da Newport tem 11,5 de álcool, portanto, novamente, um vinho bastante leve em termos de teor alcoólico, mas é no nariz que as diferenças se começam a mostrar. Este Riesling abandona completamente as notas de casca de maçã e é o pêssego que começa a vir ao de cima. Imediatamente sentimos essas notas mais tropicais, mais do pêssego pouco maduro, o que também faz sentido nesta região de baixa temperatura, não tão baixa como é óbvio como as regiões vitivinícolas da Alemanha, mas uma região relativamente a alguma baixa temperatura. E portanto no nariz vem logo essa fruta branca, algum limão. Não sei se alguma vez cheiraram as flores de um limoeiro ou as folhas de um limoeiro, mas essa nota para mim está aqui muito, muito, muito interessante, e talvez até algum citrino ainda, que é muito, muito interessante. Quando provamos, esta nota do pêssego vem imediatamente ao de cima. Eu adoro pêssego, é uma das minhas frutas preferidas, portanto está aqui um vinho fenomenal para mim. E é um vinho extremamente fresco, com novamente este equilíbrio muito interessante e esta dança muito interessante entre a doçura muito própria desta casta e este teor de açúcar e uma acidez também, uma acidez que não é tão pronunciada quanto o Riesling alemão que nós provámos e o Riesling mais clássico e mais seco que nós provámos, mas que é uma acidez mais baixa. Portanto, este vinho, como um todo, é mais doce do que o vinho que provámos anteriormente. Esta acidez também é comparável, ou melhor, não é comparável, pelo facto também de que, contrariamente aos tais solos de ardósia que são muito comuns na Alemanha e que são muito comuns para a produção destes Rieslings, e nomeadamente os Rieslings secos, aqui a Newport teve de recorrer ao xisto, que é o solo mais típico do Douro, que resulta imediatamente num vinho que é menos mineral, em que, portanto, esta acidez já não é tão pronunciada. No final, um final longo, fresco, que abre o apetite, ou seja, para este Riesling já digo imediatamente que este Riesling poderia ser um grande vinho de aperitivo, por exemplo, e já não seria tanto para juntar com comida como acontece com o Riesling mais seco. O que temos aqui, no fundo, é uma forma de invenção muito interessante com esta casta do Riesling e com esta dança entre doçura e acidez que parece ser, e que é aliás emblemática da casta, e uma expressão muito boa daquilo que o solo típico da região vitivinícola do Douro, nomeadamente o xisto,
e do que a temperatura da região vitivinícola do Douro podem trazer a uma casta tão que faz uma casta tão clássica, por assim dizer, como a casta do Riesling. Em suma, o Riesling é aquele vinho que não é propriamente indicado para as pessoas que começaram ontem a provar vinho, por assim dizer, exatamente porque tem estes sabores que nós não estamos propriamente à espera e porque tem estas expressões diferentes no que diz respeito ao contraste entre a doçura e a acidez na boca. Mas é o próximo passo para qualquer pessoa que procure um bocadinho mais de aventura na sua escolha de vinhos e, nomeadamente, na sua escolha de vinhos brancos. E eu espero que esta pequena incursão, por assim dizer, pelo mundo dos Rieslings e, nomeadamente, pelos Rieslings que não são só feitos na Alemanha, também os faça perceber que aqui em Portugal também podemos ser muito inventivos e podemos ser muito criativos, por assim dizer, com a exploração de castas que não nos são nativas para produzir vinhos fantásticos e de uma qualidade muito próxima dos vinhos ditos originais e dos Rieslings ditos originais, um, mas que são também uma expressão do terroir português e do terroir das regiões portuguesas. Portanto, espero que agora também se sintam mais empoderados, por assim dizer, para escolherem aqueles vinhos com uns nomes um bocado estranhos e aquelas castas um bocado estranhas da próxima vez que estiverem perante uma seleção de vinhos. Entretanto, se gostaram do sumo de uva, como sempre, deixem-nos uma review no iTunes, partilhem isto com um amigo, com aquele amigo que ainda não gosta de vinho, mas que pode vir a gostar, e como sempre, enviem-nos quaisquer dúvidas, sugestões ou comentários que possam ter para as nossas redes sociais. Eu próprio encontro-me no Twitter ou no Instagram em Vai Afonso, e até lá, bons copos.